Seguimos então aqui com o nosso estudo do livro Chico Xavier Pede Licença, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, comentários de José Herculano Pires. Nós vamos aqui hoje para o nosso texto número 20, chegando aqui na metade do nosso, aqui dos nossos temas, né? Então, falaremos aqui, hoje vai ser um estudo mais histórico, mais reflexivo, né? Então, nós iniciamos com a mensagem número 20, intitulada Brasil, que é um poema de Castro Alves. Esse poema ele foi recebido pelo Chico no Pinga Fogo do dia 20 de dezembro de 1971, o segundo Pinga Fogo, e ao final, então, o Chico recebeu essa mensagem. Nós estudamos, né, lembrando, o Pinga Fogo, né, o Pinga Fogo com Chico Xavier, que foi aquele de julho de 1971, e depois estudamos só um instantinho, deixa eu pegar aqui o nome dele que eu esqueci. O livro... Espera aí que eu tenho anotado aqui. Plantão de Respostas, né, que foi o segundo livro, né, nesse caso, organizado, né, por Emmanuel e tudo, trazendo então essas orientações, né. Então, nesse segundo, recebemos então essa mensagem de Castro Alves que eu vou ler aqui para vocês, né. E é bem interessante, né. Infelizmente a gente não vai conseguir absorver todo o ensinamento, ou todas as referências, na verdade, que Castro Alves traz para nós, trazendo aqui, né, o nome de muitas personalidades que fizeram parte da história da construção do nosso país. Então, para isso, a gente precisaria fazer aqui uma recapitulação sobre a história do Brasil, né, sobre a história do Brasil Império. Então, lá daquele comecinho, né, então, infelizmente, a gente não tem essa facilidade, né, os temas não estão vivos aqui na nossa memória, assim como também do Brasil República, lá no comecinho, né, mas de qualquer forma, assim, é um belíssimo poema que nos ajuda aqui a ter uma ideia sobre o valor, né, do Brasil e o valor também dos construtores aqui do nosso país. O Brás colocou, esse Pinga-Fogo foi bastante providencial para a nação brasileira, lembro que despertou a massa, né? Pois dos dois lados, Brás, despertou a massa para o espiritismo e também acirrou os ódios daqueles que eram os opositores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda aqui no nosso trabalho, que nós temos aqui um tema para tratar dele, né? Mas vamos lá. Castro Alves, então, o tema, o poema intitulado Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te. Pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão de lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro que te levas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante as grandezas que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão, ao progresso Fernão Dias, ao dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos de Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas generais, de todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal.
Hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e bem, luta e rasga o próprio peito, mas não despreza ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro, o Senhor e agora, o Cristo, aponta o Brasil. Então aqui uma belíssima mensagem de Castro Alves, né, enaltecendo toda a trajetória do nosso país e o futuro a que ele está destinado. Aí a gente vai lembrar, bom dia André, a gente vai lembrar, né, a própria história da França, né, do cristianismo também, o cristianismo que brotou no Oriente Médio, acabou sendo transferido para a Europa, onde ali ele floresceu. Depois nós tivemos o Espiritismo, que nasceu na França, e veio depois aqui florescer no Brasil. Então o nosso país tem uma grande responsabilidade, né, nesse grande futuro. Mas é importante a gente lembrar que não é uma determinação, uma fatalidade. É um projeto que depende muito dos esforços de todos aqueles que abraçaram essa causa. Então o Brasil tem esse compromisso de fazer com que esse destino seja realizado. Porém, se nós fracassarmos, a gente lembra que os espíritos acabam encontrando, né, uma nova fonte para que esse projeto de transformação do mundo acabe depois, então, se desenvolvendo e sendo implantado. Então é muito importante que nós temos esse compromisso e temos também grandes responsabilidades nessa construção. Bom dia, Marião. Bom dia, Mami. Então aqui, André Luiz, irmão Saulo, né, o Herculano Pires. Mais uma vez a gente lembra que esse material aqui ele foi postado, ele foi publicado, na verdade, né, na Folha de São Paulo, naquele período, né, de 1970, naquele comecinho. E aí então nessa coluna Chico Xavier pede licença. Então, publicado esse poema de Castro Alves, irmão Saulo traz aqui então, né, um comentário intitulado O Poeta se Identifica. Então vamos a ele. O poema de Castro Alves que encerrou o Pinga Fogo do Canal 4 na noite de 20 de dezembro de 1971, com o médium Francisco Cândido Xavier, oferece todos os elementos de identificação do poeta. Composto de estrofes de 10 versos 7 sílabos, tem a forma poética de O Livro e a América, e o mesmo estilo épico, a mesma garra condoreira, o mesmo ímpeto místico telúrico daquele poema. A gente lembra que quando ele se fala em garra condoreira, a gente vai lembrar condoreirismo, né, que é aquela ideia do condor, daquela ave, que alcança todas as alturas, e essa é a terceira fase do romantismo aqui no Brasil. E quando se fala nesse condoreirismo, a gente vai lembrar principalmente da ideia de um nacionalismo muito forte no Brasil. Então eram poemas que falavam do Brasil, eram poemas que falavam sobre o fim da escravidão, de questões sociais, né? Então, nesse período aqui, Castro Alves trazia então esse poema, né, imantado com esse espírito do romantismo dessa terceira fase que nós estudamos em literatura. Bom dia, soldado. O que mais devia impressionar aos que desejarem analisá-lo é a conotação de contemporaneidade entre eles. Em O Livro e a América, o poeta coloca o novo mundo em face do velho mundo como um prolongamento deste, mas também como um passo evolutivo no desenvolvimento do planeta. Na segunda estrofe, faz os Andes, como braços levantados, apontarem para a amplidão. No poema Brasil, faz o Cristo apontar ao mundo, em desespero, a vastidão brasileira. O tema é quase o mesmo. Num, a América é a esperança de paz e cultura que surge diante do materialismo guerreiro da Europa. Noutro, é o Brasil que rasga uma perspectiva espiritual para os insanáveis conflitos de sangue e fogo em que se perdem as velhas nações da terra.
As metáforas condoreiras se assemelham e se equivalem, apenas atenuadas no poema de agora pela ternura evangélica. Há felizes conotações de imagens, como as que aqui se nota, por exemplo, entre as figuras de Briarel, no primeiro poema, e a de Sansão, no segundo. É ainda mais expressiva a conotação entre os braços dos Andes apontando a amplidão e montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras, alongando-se como braços para assinalar o novo rumo à evolução. Outra consideração de importância fundamental a fazer-se é a de que o poema Brasil representou uma síntese poética dos momentos culminantes do pinga-fogo, quando foram postos em foco os problemas da atualidade brasileira. O poema brotou espontâneo, escrito a jato, na velocidade característica da psicografia, revelando a presença espiritual e emocional do poeta nos diálogos que se travaram. Impossível negar, diante desse conjunto de elementos favoráveis e de um pouco de conhecimento dos problemas espíritas, a legitimidade dessa mensagem mediúnica. Então aqui, Herculano Pires, então, ele publicava esse texto para esclarecimento daqueles que eram os leitores da Folha de São Paulo, ou melhor, Diário de São Paulo, desculpem, do Diário de São Paulo aqui na capital paulista. Então é um poema bem típico, como foi colocado, com esse espírito condoreiro, enaltecendo exatamente esse sentimento patriótico, esse sentimento nacionalista do Brasil, e aqui apontando também toda essa direção. Então a gente lembra que naquele livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é apontado para nós o propósito da nossa sociedade brasileira no sentido de participar do trabalho de transformação do mundo, principalmente dentro desse contexto de modificação, de transformação moral e de esclarecimento espiritual. Então o trabalho, por exemplo, que o Espiritismo vem desenvolvendo tem sido um trabalho cada vez crescente, mas ao mesmo tempo nós vemos que enquanto, por um lado, nós temos esse esclarecimento espiritual, dentro de um contexto social nós vemos uma nação ainda bastante atribulada, com muita coisa ainda para se ajustar, com muito trabalho a ser feito na transformação dos próprios brasileiros dentro dessa missão que foi abraçada. Então a gente poderia falar aqui sobre esse contexto social, sobre os valores da nossa sociedade, as dificuldades que são enfrentadas. A Angelina trouxe lá em cima para nós o projeto de atitude de amor. Então a gente vê o quão importante é superarmos todas essas diferenças, esses conflitos, esses extremismos que infelizmente nós estamos vivendo, para fazer com que nós tenhamos uma sociedade harmônica e que abraça e de fato vivencia esses valores que vão então desabrochando aqui no nosso país. Mas temos, pelo que nós temos visto, um trabalho bastante longo, um trabalho bastante difícil, e é muito importante que a própria sociedade brasileira, os espíritos, na verdade, que reencarnam aqui no nosso país, estejam conscientes desse objetivo, que não é simplesmente um trabalho braçal, mas é um trabalho que começa dentro de cada indivíduo, a partir da sua transformação moral, e depois da vivência concreta desses ensinamentos, para que toda a sociedade, então, passe por essas mudanças. Então não é uma mudança teórica, uma mudança mecânica, mas é uma mudança moral, e isso é muito difícil. Então temos ali nessa legião de espíritos trabalhando em prol da nossa sociedade, mas aí então, vendo o contexto que nós estamos vivendo, nós vemos então ali quais são as dificuldades que eles estão enfrentando em fazer esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo encontrando, porque a gente lembra que, apesar de termos essa quantidade enorme de centros espíritas, de trabalhadores da doutrina espírita, nós temos indivíduos, pessoas que atuam dentro dessas áreas, mas ao mesmo tempo são influenciados pelo ambiente, pelo contexto que nós vivemos no nosso país. Então existe uma contaminação muito grande entre ideologias, entre
entre conflitos sociais, entre essa ideia de desenvolvimento moral. Então nós estamos vivendo conflitos, de fato, entre aquilo que nós desejamos ser e o modo como nós estamos vivendo. Então é um trabalho ainda que vai demandar muito esforço por parte tanto dos encarnados como pelos desencarnados que estão ali envolvidos com esse projeto, né? E a gente espera realmente que nós consigamos alcançar esse objetivo. Então, na verdade, o que foi colocado para nós é que, né, basta a gente lembrar, por exemplo, que Kardec veio como o grande representante da doutrina espírita aqui no nosso mundo, como um espírito encarnado, trabalhando junto com os desencarnados. E se Kardec tivesse falhado? Os espíritos seriam bastante simples, outros surgiriam para poder cumprir esse projeto. Então a gente vê que não é uma determinação, não é uma profecia dizendo que as coisas vão acontecer. O projeto é apresentado, cabe agora àqueles que se comprometeram com esse trabalho de fazer a sua parte. Então esse trabalho vai ser mais longo ou menos longo dependendo dos nossos esforços. E não é os nossos esforços no sentido de fazer com que a doutrina espírita seja divulgada, seja difundida, no sentido de adquirir novos clientes, adquirir novos adeptos. Mas há a necessidade de nós vivenciarmos essa doutrina para que a transformação moral de fato ocorra e não façamos simplesmente uma difusão da teoria que a doutrina espírita apresenta. Porque a gente vê na própria história, né, a história recente aqui do nosso mundo ocidental, a igreja fez esse papel. Acabou ali trazendo, né, nas suas missões, nos seus representantes, na fundação, né, de novas instalações e a propagação dos seus ensinamentos, acabando ali meio que entrando em contradição com os próprios valores que pregavam. Então, na prática, era assim, vamos ampliar para ter o maior número de pessoas, para que todos sejam seguidores dessa crença. Mas dentro da filosofia, acabava ali tendo as suas divergências. Então o Espiritismo tem que tomar muito cuidado para não cair nesse mesmo caminho. Mas de qualquer forma, vem aqui os Espíritos então procurando sempre trazer para nós essa mensagem de esperança, essa mensagem de motivação, para que nós não nos esqueçamos do projeto principal, que para podermos abraçar esse projeto, há a necessidade de nós nos capacitarmos para isso. E essa capacitação não vem no sentido teórico, não vem no sentido técnico, mas vem principalmente no sentido moral, para que a gente possa falar com conhecimento de causa e realizar também ali, pondo em prática aquilo que nós estamos vivenciando. Né? Então aqui, essa mensagem que traz para nós. Quando nós estudamos o plantão de respostas, de fato nós vimos ali que muitas questões que eram apresentadas traziam uma conotação social. Se falava muito do Brasil, se falava muito de preconceitos, sobre a relação dos indivíduos dentro da sociedade. E aí então no final Castro Alves trouxe essa mensagem, mostrando para nós ali toda essa trajetória de construção do Brasil, desde Cabral, que fez com que o país nascesse ali à base de fórceps, né, até chegarmos ali em outros grandes nomes que foram participando dessa transformação daquela terra que se tornaria uma nação e dessa nação então que se tornará a pátria do Evangelho. Então essa aqui a primeira mensagem para nós, como eu falei para você. Né? Então vimos aqui Castro Alves, vimos aqui o comentário então do nosso Herculano Pires. Muito bem, próximo tema para nós, né? Bem rapidinho isso daqui. Um outro poema agora de Dom Pedro de Alcântara, ou seja, Pedro II. Né? Então aqui o imperador, né, aquele que foi imperador do Brasil. E esse poema, Oração ao Céu do Brasil, ele foi publicado em 1969 num livro intitulado Poetas Redivivos. Né? Então muitos desses poemas foram então trazidos também para o jornal. Então, poema Oração ao Céu do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, e diz assim, também é uma mensagem de grande motivação, mostrando ali também, né, o caminho que o Brasil deve percorrer para alcançar esse objetivo de se tornar realmente a pátria do Evangelho. Diz assim o poema:
Céu do Brasil, da glória em que te estrelas, na mensagem de paz ao mundo inteiro, guarda os astros sublime do cruzeiro por nossas avançadas sentinelas. Recebe as nossas súplicas singelas e derrama no solo brasileiro as bênçãos do divino timoneiro, das quais ditoso e lindo te constelas. Faze da terra que nos abençoa florão de amor e rútila coroa para o trono do bem puro e fecundo. E faze-nos no imenso campo humano servidores do Cristo soberano no iluminado coração do mundo. Então aqui Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, também. E aí a gente poderia analisar a participação desses grandes espíritos que estiveram aqui no nosso mundo e que colaboraram para a transformação aqui, para a formação da nossa sociedade. Nós tivemos, por exemplo, ao estudarmos sobre a relação dos espíritos na sociedade francesa, nós teremos, o próprio Leon Denis fala sobre isso naquele livro, que fala sobre o mundo espiritual e a guerra, e ele comenta que assim que os conflitos da Primeira Guerra Mundial começaram a acontecer, muitos espíritos vinculados à França, incluindo Joana d'Arc, por exemplo, e outros nomes de generais, de pensadores da França, se juntaram em benefício daquela nação. E aí nós vamos perceber então que, apesar dos encarnados, dos espíritos que reencarnam, desencarnam e ficam vivendo esse ciclo de experiências, a gente vai lembrar de outros nomes, de outras entidades que estão ali trabalhando intensamente, tendo uma visão mais coletiva. Então imaginarmos, no Brasil, nós temos então todos esses espíritos muito preocupados com o destino da nossa nação, dirigindo os nossos dirigentes, inspirando os nossos legisladores. Então são espíritos que trabalham realmente em torno dessa proposta, desse projeto coletivo. E aí a gente vai lembrar, se nós formos, por exemplo, para a China e pensarmos nessa relação entre encarnados e desencarnados, nós veremos também entidades que são responsáveis pela condução daquele país. E assim nós vamos encontrar na Alemanha, nós vamos encontrar nos Estados Unidos, em países da África e em outros tantos países em que nós temos ali, dentro daquela coletividade que se encontra unida culturalmente e também ali por vínculos do passado, nós temos aqueles que são dirigentes daquele local. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Espírito Ismael, conforme ele foi trazido para nós por Humberto de Campos, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e quem se encontra ali trabalhando junto nesse grupo de colaboradores encabeçados por Ismael. Aí nós vamos ter também ali aqueles espíritos que vêm desde os tempos ali do início da formação, ou até mesmo antes da formação da nossa nação, aqueles espíritos que já estavam comprometidos com o destino desse nosso país. Então aqui é bem interessante que nós vemos um espírito que foi nada mais, nada menos do que o imperador do Brasil. E aí no plano espiritual ele deixou de ser quem foi. Certamente ele tinha ali o seu destino para continuar ali se conduzindo, vivendo as suas experiências futuras, as suas necessidades de transformações pessoais e tudo mais. Mas aquele sentimento patriótico fazendo com que ele continuasse vinculado não apenas ali às suas experiências pessoais, mas comprometido com o destino do nosso país, a gente vê que junto dele outros tantos espíritos também estavam ali e estão ainda trabalhando, embora de uma forma anônima para todos nós. Então é bem interessante a gente pensar dessa forma, perceber que o nosso país não se encontra sendo conduzido ali simplesmente pelo acaso, baseado na sorte, no azar, mas existe uma administração, um gerenciamento do plano espiritual que influencia e que atua sobre nós enquanto comunidade, enquanto coletividade, e também ali inspirando sempre os dirigentes. Certamente baseados aqui que nós temos nas dificuldades enfrentadas pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pela nossa sociedade e tudo mais, a gente vê que trabalho difícil que eles estão fazendo.
Mas aí basta a gente voltar um pouco no tempo. Pegar, por exemplo, né, o Brasil naquele período de colônia, depois aquele período de império, depois pensarmos ali naquele período escravagista do nosso país, aquele trabalho intenso dos espíritos para que aquela mentalidade se transformasse, para que viessem então os abolicionistas, para que fossem então assinados ali os compromissos, né, de libertação daqueles que eram então tratados como escravos aqui no Brasil, e agora nós vivemos esse nosso período de dificuldades, no passado ali com ditadura militar, depois aqui com conflitos ideológicos, com dificuldades sociais e tudo mais, e os espíritos trabalhando intensamente. Do nosso ponto de vista, porque nós vivemos hoje nesse nosso presente, nós tentamos analisar tudo isso que vem acontecendo a partir do nosso ponto de vista. Mas aí a gente vai lembrar, né, que cheguei até já a comentar sobre isso, que quando nós vemos, por exemplo, né, Kardec, quando ele fala sobre os pressentimentos, as premonições, lá no livro Obras Póstumas, ou melhor, no livro A Gênese, então ele comenta assim que quando um indivíduo caminha por uma estrada, o seu ponto de vista é muito limitado, porque ele só consegue ali abarcar aquilo que se encontra à sua volta, né, dentro de uma certa distância. Então, quando ele olha para trás, ele vê ali uma pequena distância percorrida. Quando ele olha para frente, ele vê uma pequena distância a percorrer. Mas no momento em que o indivíduo sobe numa montanha e tem a oportunidade de ver aquela estrada por uma distância maior, ele consegue ver toda a trajetória que foi percorrida pelo indivíduo, e não apenas aquele pequeno espaço que ele percorreu naquele momento, e ele é capaz de olhar para frente e ver ainda todo o percurso que ele tem a percorrer. Então, do nosso ponto de vista, hoje, nós aqui encarnados, a nossa visão é bastante limitada. Então, a gente não consegue compreender de que modo que o Brasil pode se tornar uma nação que tem essa proposta de se tornar o coração do mundo, vivendo os seus próprios conflitos internos. Mas aí a gente vai se perguntar, né, durante quanto tempo isso vai demorar para poder chegar? Será que nós estamos no caminho certo? Será que falta transformação em que área da nossa sociedade? Então ainda começamos com muitos e muitos questionamentos, né? Pois é, Brás, então vai demorar muito ainda, né? Até nos elevarmos dessa forma, né? Nessa elevação, a gente ainda tem que viver aqui o chão do dia a dia. Então, da nossa parte, é fazer aquilo que nós podemos fazer como contribuição para a transformação, né? Para a condução do nosso país no nosso trabalho individual. Mas em termos mesmo de destinação do nosso país e todo o trabalho que é feito nesse sentido coletivo, nós infelizmente não conseguimos compreender. É a mesma coisa se nós olharmos aqui para o nosso mundo de provas e expiações. Como é que a gente pode imaginar um mundo regenerado do jeito que ele se encontra hoje? Com tantas divergências, com tantos conflitos, com tantos interesses egoístas. Aí então nós vamos pegar, saindo agora do Brasil, mas chegarmos no nosso planeta e encontrarmos ali os nossos dirigentes espirituais, encabeçados por Jesus e outros grandes nomes, que para nós são desconhecidos, mas são grandes entidades que trabalham para a destinação do nosso planeta, eles estão tendo essa visão do alto dessa montanha, e uma montanha muito alta, porque eles estão vendo todo o percurso da humanidade, desde aquele início da sua formação, todas as suas conquistas, os seus despertamentos, o seu desenvolvimento para chegar até hoje e depois o trabalho que é feito daqui para frente. Para isso, então, nós temos ali os diversos mecanismos que serão apresentados, né, conforme as leis divinas, para fazer com que a humanidade seja impulsionada para esse progresso. Daí, então, nós teremos ali lágrimas e ranger de dentes, como é colocado no Evangelho, né, e aí depende de cada um, então, essa transformação, essa modificação. A Angelina trouxe para nós, né, nesse projeto, os espíritos visitaram a procura de pessoas, a procura de pessoas que participassem. Não encontrando pessoas capazes na época, voltaram e reuniram-se no mundo espiritual e decidiram voltar. E o projeto passaria a incluir todas as pessoas que trabalhassem o amor. Crianças, jovens, idosos, independente do credo religioso. O amor será a condição de participar. Então é exatamente aquilo que foi colocado para nós anteriormente, obrigado, Angelina,
aquilo que foi colocado anteriormente, né, que o projeto é exatamente um projeto de amor. Então, se inicialmente, né, olha que raciocínio interessante que foi trazido para nós, se inicialmente foram convocados espíritos técnicos para fazer essa mudança aqui no nosso país, nesse projeto, e eles não conseguiram alcançar esse objetivo, aí então fizeram uma reformulação do projeto e saíram do técnico e entraram agora no amor, entraram agora na parte moral. Então, aquele que abraça essa proposta, aquele que adere a esse convite, será aquele que será o trabalhador. Né? Então, bem interessante a gente ver de que forma que um projeto é apresentado, de que forma que o grupo é organizado e depois como isso é colocado em prática. E é muito interessante porque a gente vai perceber, né, que o nosso país, assim como cada nação do nosso planeta, porque se nós esperamos que haja uma transformação no nosso mundo para mundo de regeneração, a gente vai ver um trabalho também, um trabalho localizado em cada comunidade. E essa comunidade nós podemos colocar como sendo cada nação. Cada nação formada pelos seus indivíduos, pelos seus componentes. Então, são transformações individuais que vão afetar essas transformações dessas coletividades, que, por sua vez, vai trazer a transformação global. Né? Angelino colocou, né, um amigo espiritual há 10 anos, trouxe a mensagem no nosso grupo. Né? E está muito a ver, né, Angelino? É algo muito atual, algo muito coerente com o que foi apresentado. Então, assim, a gente tem, né, e se o Brasil, a gente lembra sempre, né, que é um projeto, e que se o Brasil resistir a essa mudança, da mesma forma que aconteceu com a própria doutrina espírita, que na França não teve ali condições de evoluir, vai ser procurado, então, uma nova comunidade para que essa comunidade trabalhe em benefício de todos. Né? Então, o Brasil tem essa destinação. Tem pelo menos ali esse apontamento, esse caminho apontado. Se nós vamos trilhar, aí então já é uma outra história. O Braço colocou, eu tive o prazer de conhecer o Chico por 3 vezes, né, uma presencial e 2 vezes, né, espirituais. Né, bem bacana, né, Braço? Né, pois é, Braço, essa data limite, né, é uma questão também bastante polêmica, mas é parte dessa mudança, né, porque os espíritos, claro, quando eles estabelecem esse projeto, eles trazem também ali um prazo para que isso se concretize. Não é simplesmente assim, olha, quando quiser as coisas acontecem. Então, recursos estão sendo investidos para que essa transformação de fato aconteça. E muitas vezes os espíritos precisam ali, né, utilizar um trabalho mais impactante para todos nós, para realmente despertar a nossa consciência. Então, essa visão sobre essas questões nacionalistas, isso é muito interessante. Tem um livro que ele é uma coletânea de mensagens, eu já cheguei a comentar com vocês, ele é uma coletânea de mensagens recebidas do Chico. Né? Então é uma coletânea de mensagens específicas que foram recebidas por espíritos que tinham sido militares aqui no Brasil, desde a época ali da proclamação da República, em 1889. Então é um livro chamado Militares no Além. Né, já comentei com vocês, é um livro que me interessou muito, afinal, né, faço parte desse meio. E aí então eu pensei, né, o que será que os espíritos vão falar sobre isso? E nessa coletânea nós tínhamos ali então aqueles que tinham sido, né, por exemplo, né, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, que foram marechais e presidentes do Brasil naquela parte, né, da República da Espada, na Primeira República, que veio ali pós, né, a proclamação. E aí, então, é muito interessante na forma como esses espíritos conversam. Porque eles não trazem mensagens simplesmente falando de suas vidas pessoais, mas eles falam, né, do compromisso que eles tiveram, que eles ainda têm, o compromisso que eles têm com o destino do Brasil. Porque, embora eles tenham vivido determinadas experiências naquele momento do nosso país, o propósito era fazer exatamente com que o nosso país se desenvolvesse, era uma participação num trabalho de construção da nossa nação. Então a gente vê, né, que são então monarcas, como foi o caso de Dom Pedro II, foram militares, foram políticos,
foram religiosos, foram filósofos, então indivíduos das mais diversas áreas que trabalharam nesse projeto coletivo para que eles então pudessem direcionar da mesma forma que nós vimos na própria França. Na França nós tivemos o próprio São Luís, que havia sido imperador daquele país, nós tínhamos os pensadores, né, do iluminismo francês, aqueles que participaram da Revolução Francesa, nós tivemos ali aqueles que participaram daqueles conflitos em que a França se envolveu. Então também religiosos da mesma forma, né, nós tínhamos ali aqueles que eram teólogos, aqueles que eram religiosos efetivamente. Então vimos assim também na França, e eu falo da França porque ao estudarmos a história da doutrina espírita, nós vimos ali quem eram os nomes daqueles indivíduos que participaram daquele momento tão especial da França, que foi a sua revolução, e fazendo com que a França se tornasse uma referência para o planeta na forma de conduzir uma sociedade. Saindo, por exemplo, daquela monarquia viciada e entrando agora numa nova forma de governo, tendo como lema, o próprio lema da Revolução Francesa, né, igualdade, fraternidade e liberdade. Então eles trabalharam por esse projeto. Quando Napoleão esteve presente lá, acabou ali fracassando em parte do projeto. É falado sobre isso pelo próprio Humberto de Campos. Então, assim, uma nação é destinada com tal objetivo. Mas não quer dizer que ela vá cumprir esse objetivo se ela se desviar, mas os espíritos vão trabalhar intensamente para que todos aqueles que estão comprometidos em investir também os recursos, para que esses espíritos então consigam realmente fazer com que esse projeto seja bem sucedido. Porque dá para imaginar, né, o tamanho da frustração que é a frustração para as equipes espirituais que participam da elaboração de um projeto dessa natureza. E aí, então, no caso, por exemplo, do nosso mundo, né, bom dia, professor, do nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós temos ali, então, né, o trabalho feito por espíritos que vão utilizar recursos que são realmente impactantes. Ou seja, aqueles espíritos que não estão em condições de acompanhar a evolução do nosso planeta serão simplesmente exilados. Enquanto nós estivermos aqui resistindo para essa mudança, espíritos reencarnarão aqui no nosso mundo para nos ajudar nessa transformação. Então, ou seja, não é assim, o planeta Terra vai evoluir se eles quiserem. O planeta Terra vai evoluir. Aqueles que resistirem a essa mudança vão vivenciar outras experiências bastante dolorosas, que é o caso, por exemplo, de serem exilados em mundo de regeneração, mundo de provas e expiações, como já aconteceu aqui no nosso país, aqui no nosso planeta no passado. Então essa nova geração que está surgindo, as equipes espirituais encabeçadas pelo próprio Cristo, né, mais uma vez, né, todas as áreas, né, cientistas, filósofos, juristas, pensadores, líderes mundiais, todos eles fazem parte dessa grande comitiva que tem por objetivo dirigir, conduzir o futuro do nosso planeta. E assim, numa esfera menor, nós temos então aqueles espíritos comprometidos com cada nação. Pensarmos, por exemplo, vou colocar um país aqui, o México, por exemplo. Quem são os espíritos comprometidos com aquela sociedade, com a história, com aquela cultura, com aquelas tradições? Quem são, por exemplo, ali na África do Sul, quem são os espíritos comprometidos com aquele grupo? Pois é, desde os astecas, né, Brasil? Os maias ali, era mais ali América Central, mas não deixa de ser uma comunidade, uma grande família entre maias e astecas, né? Então eles ali trabalhando junto desde aquele passado mais distante. Aqueles líderes indígenas do passado que se tornaram condutores daquela sociedade até o presente, que são simplesmente desconhecidos. Então nós vemos que não existe o acaso na condução, na evolução do nosso mundo. Seja globalmente, seja, né, de acordo com cada nação. Mas nós temos ali projetos que vão sendo trabalhados. Há aqueles que são ali, né, a partir do livre-arbítrio daqueles que fazem parte do trabalho, e há outros projetos que são simplesmente determinados. E todos os recursos serão feitos para isso. A gente vai lembrar, por exemplo, o Chico fala sobre isso, lá no primeiro Pinga Fogo, quando nós estávamos ali à beira de um hecatombe nuclear.
Era ali então o mundo polarizado, pós-Segunda Guerra, durante aquele período da Guerra Fria, polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois países fortemente armados com arsenal nuclear, ameaçando um ao outro, né, e colocando em risco o próprio destino do nosso planeta. E aí o Chico comenta então naquele Pinga-Fogo que aquele momento era um momento capital em que os espíritos iriam intervir de tal forma aqui no nosso planeta que eles fariam a condução e não mais dependeria de nós. E aí então outros grupos de espíritos que participavam também desse projeto de evolução do nosso planeta intercederam e pediram então aquele período de moratória. E é aí então que vem aquela história, né, dos 50 anos. Exato, Brás. Eram espíritos de esferas muito mais elevadas que iam além do nosso planeta, que estavam observando aquilo que estava acontecendo. A tensão, né, o pensamento, a vibração, a psicosfera do nosso planeta gerava uma preocupação galáctica, não era apenas uma preocupação planetária, porque isso poderia interferir também, né, na vibração do espaço à nossa volta. E aí então foi proposto que houvesse esse período de 50 anos para que nós pudéssemos nos transformar, e foi o que aconteceu, deu uma amenizada nisso tudo, começamos então a modificar o modo como nós estávamos vivendo, e isso permitiu então que os espíritos começassem de fato a trabalhar nesse processo de regeneração do mundo. Então olha quanta coisa vai acontecendo quando nós falamos nesse sentido global. E nesse sentido também, né, de nações que estão ali sendo conduzidas. Desenvolvimento intelectual. Nós temos outras nações que trazem ali o objetivo de um desenvolvimento filosófico. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando a gente fala sobre a história da humanidade, a gente vai lembrar, por exemplo, né, sobre Grécia, Roma, aqui nas Américas, que são ambientes, por exemplo, que acolhem espíritos em processos diretos de provas e expiações. Aqueles espíritos que reencarnam naqueles ambientes realmente para passar por um processo de depuração. O Brasil tem essa proposta de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E cada nação, então, tem o seu propósito, somos nós que desconhecemos. Mas é algo, quando a gente olha por esse lado, de perceber que cada nação, cada cultura que vai se formando, se juntando esse desenvolvimento, se desenvolvendo, não é apenas ali um agrupamento de espíritos que por acaso estão juntos. Tem propósito, somos nós que não compreendemos. E podemos imaginar, né, a quantidade de espíritos que participam desses projetos. Isso é muito mais importante. Mas temos aí essa trajetória toda pela frente, né, temos ali as próximas décadas, temos os próximos séculos, né, e nós estamos aqui, infelizmente, né, quer dizer, infelizmente do nosso ponto de vista, né, porque a gente gostaria de ter um entendimento de como vai acontecer tudo isso. Né, mas nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho nesse nosso dia a dia. É um trabalho que pode ser um trabalho solitário, é um trabalho que pode ser um trabalho mais de um grupo um pouco menor, mas de um modo geral fazendo parte, né, desse projeto maior. Então começa ali individualmente, depois passa por um grupo menor, vai chegando num grupo maior, até depois nós nos encaixarmos então no projeto principal. Estamos todos aqui, não é por acaso que todos nós estamos aqui juntos, né, nesse trabalho aqui de transformação do nosso mundo. Mas como eu coloquei para vocês, sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito difícil que vem sendo dos espíritos. Né? Não, esses são os contemporâneos, né, Angelina? Mas se nós voltarmos, por exemplo, né, 50 anos no tempo, 100 anos no tempo, se nós esperarmos as próximas gerações, daqui a talvez a 3 gerações, quem serão esses próximos espíritos que virão trazendo realmente esse propósito, trazendo, né, essas novas ideias de renovação do nosso mundo? Né? Bom dia, embaixador. Mas muito bem, meus amigos, então essas duas mensagens que nós lemos agora, deixa eu pegar o nome aqui então. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Vimos aqui então o texto número 20, um poema de Castro Alves intitulado Brasil, que foi trazido ao vivo lá no segundo Pinga-Fogo em dezembro de 1970. E depois nós tivemos aqui então uma mensagem
de Dom Pedro II, Oração ao Céu do Brasil. Então são duas mensagens que trazem para nós esse pensamento mais patriótico, né, falando sobre os propósitos do Brasil, e agora aqui então, né, enquanto os espíritos trazem essa visão sobre a nossa destinação, nós estamos aqui no dia a dia trabalhando para isso. Caberá agora a cada um de nós, né, investir os esses projetos se concretizem. Se isso não acontecer, mais uma vez, certamente nós teremos outros que assumirão essa responsabilidade e ficaremos ali como meros espectadores, né, em vez de trabalhadores e como protagonistas desse trabalho, desse processo de transformação. Muito bem, tá bom. Então aqui, ó, lendo essa passagem de Pedro II, temos aqui o comentário, né, de Herculano Pires, Ano de Paz e Trabalho. Então vamos aqui, o que Herculano Pires tem para comentar sobre esse poema de Dom Pedro II. Francisco Cândido Xavier nos enviou de Uberaba telegrama desejando um feliz 1972, cheio de paz e trabalho construtivo para todos nós e nossos familiares. Em palavras simples, que dizem exatamente o que deve ser dito, o famoso médium psicógrafo por todos nós, sentimento que lhe ilumina o coração devotado ao bem. É difícil aos homens inebriados pelas ilusões da vida prática, pelos desvarios do mundo, compreender o interesse que a simples de Chico Xavier desperta no povo. Mas os fatos deviam ser suficientes para despertar essas criaturas. E os fatos são inegáveis. Chico Xavier é um ídolo popular, cujo prestígio cresce na proporção em que ele avança na vida, ao contrário dos ídolos artificiais que vão se apagando com a idade. A mensagem psicográfica de Chico Xavier, que escolhemos para o dia de Ano Novo, plenamente com tudo o que o Chico falou sobre o nosso país no Pinga Fogo no Canal 4. É um cântico de louvor ao Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, segundo a conhecida expressão de Humberto de Campos. No limiar de 1972, quando a Terra se apresenta ao mesmo tempo cheia de esperanças e de angústias, o soneto de Pedro II vale por confirmação da profecia feliz de Castro Alves no poema recebido pelo médium ao encerrar o programa de televisão. O Brasil define os caminhos da esperança para o mundo em desespero. Não é de hoje que os espíritos vêm anunciando o papel que cabe ao nosso país na definição do futuro mundial. Se em 1938 Humberto de Campos esclarecia o problema, antes e depois da sua obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, numerosas outras entidades de inegável elevação espiritual sustentaram e sustentam a mesma tese. Por outro lado, os observadores terreno, como o Stefan Zweig, em seu livro Brasil, País do Futuro, e outros tantos na atualidade, endossam a previsão dos espíritos. Ao mesmo tempo, os rumos que o Brasil vai tomando no seu desenvolvimento econômico, demográfico, cultural e espiritual fortalecem a nossa confiança nessas previsões. Aqui, quando eu li esse trecho final, né, acabamos aqui esse texto, quando eu li aqui, né, ao mesmo tempo, os rumos que o Brasil vai tomando no seu desenvolvimento econômico, demográfico, cultural e espiritual fortalecem a nossa confiança nessas previsões. Eu confesso que quando eu li esse trecho, eu não vi com tanto otimismo assim. Vendo aqui fortalecendo a minha confiança nessa previsão dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por estarmos ainda nessa instabilidade em diversas áreas da nossa sociedade, né? Desde a parte moral, desde a parte espiritual, enfim, né? Nessas diversas tantas áreas. Mas como eu comentei com vocês, né? Nós que estamos aqui caminhando nessa estrada, nós temos ali uma visão ainda muito limitada, uma visão muito restrita, porque o caminho, que é um caminho tortuoso, ele tem ali as suas curvas, e a gente não consegue ver além disso, exato, Brás. Então as coisas vêm no seu próprio tempo.
não no tempo que nós gostaríamos. É claro que nós gostaríamos de ver agora, acontecendo nessa nossa geração, essas grandes transformações. Mas o que nós estamos vendo são fases. Fases aqui, ora calmas, fases, ora turbulentas. Nós estamos numa fase de bastante instabilidade. Mas essa instabilidade, a gente lembra que para quebrarmos uma determinada ideia construída dentro de uma sociedade, há a necessidade de nós desconstruirmos. Então, essa desconstrução acaba acontecendo, por exemplo, né, Brás, com essa situação que nós vivemos de período de pandemia, de conflitos dentro das alas da nossa sociedade, cada um querendo impor a sua vontade. Né? Então, infelizmente, a nossa geração não está vendo ali grandes passos. Nós estamos vendo desconstruções, para depois vermos as construções. Confiantes e pacientes, não naquilo que nós vemos hoje, mas sermos confiantes e pacientes no trabalho que vem sendo realizado, que é um trabalho a longo prazo, feito por essas equipes que se dedicam a esse projeto de transformação do nosso país e de transformação do nosso mundo também. Angelina lembrou, tudo é no tempo de Deus, né? E de fato é. Então nós aqui, pequenas formiguinhas, vivendo, né, esse difícil momento da nossa sociedade, né, nós não temos ainda a capacidade de ver além. Mas essa fé raciocinada que nós temos, né, nos permite isso, fazendo com que nós tenhamos, de fato, esse entendimento de que as coisas estão acontecendo e que nós estamos fazendo parte desse projeto. Nós não somos responsáveis pelo projeto. E essa parte significa, se nós pegássemos uma paisagem montada, né, com muitas peças de um quebra-cabeça, nós estamos aqui colocando algumas das peças. As peças, por exemplo, aqui mudando peças na base, para que depois a parte de cima seja construída. Então temos que continuar sendo perseverantes, porque mesmo diante dessas grandes confusões que nós observamos no nosso mundo, nós temos consciência de qual é o nosso papel individual. Pelo fato de termos abraçado essa filosofia que nos fala do passado, do presente e do futuro e que mostra que não é simplesmente nós vivermos em função de uma adoração, mas nós vivemos em função de uma transformação individual. E a partir dessa transformação individual, nós alcançaremos essa transformação coletiva. Não, esse projeto faz parte, nós somos parte desse projeto. Essa ideia de que é a nossa ação que vai resolver todos os problemas. É uma doce e pretensa ilusão. Crianças afoitas, crianças ansiosas, mas quando nós então assentamos ali o nosso pé e acalmamos os nossos corações e asserenamos nossas mentes, nós percebemos que nós estamos trabalhando naquele pequeno momento em que o projeto vem se desenvolvendo. É um projeto que vai demandar talvez ali 5, 6, 7 gerações. Nós somos uma geração trabalhando nesse momento difícil, porque o nosso papel é exatamente esse. Diante desse momento de grandes turbulências, que nós levemos exatamente essa serenidade tão necessária para aqueles que ainda não compreenderam esse trabalho. Então temos que levar ali a compreensão, levarmos a serenidade, individualmente, né? Porque certamente ali nós vemos ali um grande conflito dentro da nossa comunidade. A Angelina colocou, né, com todas as dificuldades, acredito em um país melhor. Nosso tempo é corrido, mas o do Pai é eterno, né, de fato. O Brás colocou, né, quando para pensar, a evolução das espécies fica tão triste, né? Faz parte também, né? Eu não vejo como figurantes não, viu, Hermes? Eu coloco o nosso trabalho como trabalhadores, né? Porque o figurante é aquele que fica parado vendo. Né? E o nosso trabalho, ele é um trabalho ativo. É um trabalho pequeno, né? Ele é tão pequeno, mas ele é valioso, né? Ontem eu lembrava de uma passagem que falava, né, que aquela passagem de Madre Teresa, que diz assim, né, eu posso ser uma pequena gota no oceano, mas sem mim o oceano já não seria o mesmo. Ou então que nós lemos, né, naquela passagem também, estudando o livro Sexo e Destino, né, que nós somos grãos de areia, mas uma montanha é feita com grãos de areia. Então somos nós parte também, né? Então
o que nós precisamos nos conscientizar é do nosso grau de responsabilidade, é da intensidade do nosso trabalho. Porque há aqueles que desistem, há aqueles que se desviam, há aqueles que se iludem, há aqueles que fogem e há aqueles que continuam. Então, quer dizer, para construir essa nação que todos nós desejamos, há aqueles que vão desistir, há aqueles que vão se desviar e há aqueles que vão criar confusão. Mas há aqueles que continuam trabalhando. É da nossa parte isso, então, cada um fazendo ali o seu papel. E confiantes de que junto de nós, muitos outros continuam também trabalhando, sejam encarnados, sejam desencarnados. É algo difícil, porque não temos ainda essa capacidade de visão. Mas a fé raciocinada, mais uma vez, nos dá essa condição. Eu posso não ver a transformação, mas eu tenho certeza que ela está acontecendo, porque assim está determinado. Essa evolução, né, como parte de um processo natural de evolução de tudo e de todos que existe no universo. Nada fica estagnado. E nós somos aqui co-criadores de fato, ainda que sejamos pequenos co-criadores, mas estamos contribuindo para essa grande engrenagem. Se a gente pegasse aquele motor enorme, nós somos aquela arruelinha que está prendendo um parafuso ali embaixo. Mas sem essa arruelinha o parafuso já não funcionaria bem. Então vamos em frente, né? Trabalhando intensamente para que isso aconteça da melhor forma. É interessante, né? A gente vai entrar aqui, a gente ia entrar, na verdade, aqui no nosso próximo texto, o número 22, na língua dos homens, mas é um texto aqui um pouco mais reflexivo, né? Então vale a pena a gente deixar para a próxima oportunidade. Mas quando a gente fala sobre essa ideia de nações, a gente vê, por exemplo, colônias, né? As colônias espirituais que estão distribuídas pelo nosso país, por exemplo, cada colônia com o seu perfil. Há aquela colônia com uma característica mais filosófica, há aquela colônia com uma característica mais reformadora, há aquela colônia com característica mais científica. Manda, Dudu, por favor. E várias colônias, cada espírito que faz parte dos estudos e do trabalho, são espíritos, então, que estão trabalhando, né, trabalhando intensamente para o aprendizado. E esse aprendizado é colocado em prática quando ele, então, estiver aqui participando. Temos aqui essa mensagem, muito obrigado, ele é Soldado 46. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso trabalho. Diz aqui para nós: na vitória do meu espírito, onde lutei, por morro afora, na batalha e na glória, no país que foi a forra, colocando nós soldados entre os vivos e os mortos. Mas na grandeza de ser o pelotão que lutava pelo meu país, esse Brasil que sim, seja no calor escaldante, seja no gelo da neve assombrosa, fomos e chegamos com a alegria de ter sentido que vencer não era o melhor. Vencer era trazer em nossas memórias que seguimos um caminho onde ser aliado de valor é ser um soldado consciente que aquilo que estaria sendo feito não seria obra de Deus, mas que saberíamos que tudo que foi programado foi de ser um aliado nas fileiras brasileiras de um soldado que hoje, um soldado varonil, com a vontade de trazer o final da batalha, e assim o foi feito. Orgulho de ser um expedicionário, espírito e movido por tanta memória boa, mesmo que da guerra trouxemos na nossa bagagem o sofrimento, ter sido um soldado, na bagagem o sofrimento, ter sido um soldado nas fileiras mais honrosas do nosso Brasil. A vitória virá e veio, e assim a canção, chegamos e alegres, chegamos vencidos e vencedores. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Né? Então aqui um trechinho, né, do hino dos expedicionários, né? Então, Soldado 46 trazendo para nós aqui a sua participação, muito obrigado. Né, porque isso traz para nós esse entendimento, né, desse sentimento patriótico que todos nós temos. Então temos aqui no nosso mundo
físico, né, nós aqui trabalhando, e chegando no mundo espiritual, né, nós levamos conosco esse mesmo sentimento. E ali nós trabalhamos, né, trabalhamos colaborando de alguma forma para que esse projeto se concretize. E aí então nós vamos passando por essas transformações, vamos fazendo parte dessa mudança, dando a nossa contribuição. Algumas vezes nós vamos participar de momentos bastante dolorosos, né, como foi o relato que o nosso irmão trouxe para nós. Aquele momento, né, que é um momento sombrio, mas muitas vezes nós vamos enfrentar esses momentos sombrios. Mas a parte principal é qual vai ser o resultado final. Porque estando ali no calor da guerra, muitas vezes, como foi o fato colocado para nós aqui, assim como outras situações que nós vivemos hoje, né, seja em conflitos ideológicos, conflitos sociais, como nós falamos há pouco, quando nós estamos no meio da situação, a gente não consegue ter essa percepção de que nós vivemos aquele momento para ajudar na mudança, na melhoria. E aqui nós vemos, por exemplo, né, esse orgulho patriótico de ter sido parte de um momento tão doloroso, mas o principal objetivo foi exatamente ter alcançado aquela paz, aquela transformação, aquela mudança, para fazer com que a paz se estabelecesse. Infelizmente, no nosso mundo, ainda muitas vezes a paz acaba sendo construída através do conflito. Exatamente porque há necessidade para que nós construamos uma ideia nova, nós tenhamos que destruir uma ideia antiga. E essa destruição ou essa desconstrução, que é um tema que nós vemos, que é uma expressão que nós temos utilizado com bastante frequência nos tempos de hoje, né, infelizmente elas acabam exigindo de nós, né, o envolvimento em conflitos dessa natureza, em que há necessidade realmente de nós nos debatermos, nos batermos, nos machucarmos individualmente, machucarmos uns aos outros, para que no final nós despertemos a nossa consciência. Então aquela expressão que é utilizada dentro da nossa doutrina, né, que tudo acontece por amor ou pela dor. Muitas vezes a dor acaba sendo o recurso mais viável, dado o endurecimento dos nossos corações. Então por isso, né, nós temos infelizmente, né, essa necessidade de, a ferro e fogo, lágrimas e ranger de dentes, trabalharmos na fundamentação ou na fundação desse grande edifício de paz e amor que vem sendo construído. Né? Então existe ali muito trabalho, né? E baseado naquele livro, né, que eu comentei com vocês, Militares no Além, né, que eu tinha comentado, né, vem o nosso irmão aqui, Soldado 46, fazendo parte também desses militares no além, desses soldados, né, que trabalham esse sentimento de patriotismo, e agora não construindo esse pensamento bélico, mas exatamente ali construindo, né, esse sentimento de amor por uma causa. Né, porque quando nós nos envolvemos num trabalho como esse, é a causa que nos interessa. E é daí então que cada um traz a sua contribuição. E nessa soma de esforços individuais, nós chegaremos então na construção desse esforço coletivo. Né? Então aqui, para nós então, essa mensagem, esse pensamento. Bom, pessoal, aqui nós já terminamos já o nosso estudo de hoje. Aqui, né, a partir desses temas que nos foram apresentados. E aqui então, esse nosso próximo tema, que fala na língua dos homens, será aqui um texto em que nós veremos um momento bastante difícil para o Chico naquela época, porque ao mesmo tempo, né, Braz, aquilo que você tinha comentado, que o Pinga Fogo foi um momento muito importante para a difusão do espiritismo no Brasil e também no mundo, né? Foi um momento muito importante porque o espiritismo se tornou conhecido. Mas nós hoje não vivemos um momento parecido como aquele. Hoje, né, 50 anos depois, praticamente, nós temos aqui uma sociedade muito mais calma, muito mais tranquila na relação com a doutrina espírita. Mas naquela época, essa exposição do Chico fez com que ele se tornasse alvo de muitas agressões. Vimos, inclusive, algumas delas aqui no livro mesmo, né, no Chico Xavier Pede Licença, né, quando nós tivemos ali o Hamilton Ribeiro, aquele repórter do Globo Rural que nós vemos na atualidade,
foi um repórter que foi um daqueles que eram, né, os perseguidores do Chico. Tivemos aquele pessoal da revista Cruzeiro, né, que também acabou se dedicando a essa defamação, a esse ataque. E nós tivemos ali outros também, outros indivíduos, que acabaram, né, se apresentando como sendo algozes da doutrina espírita e algozes direto do próprio Chico. Então, nesse Pinga Fogo, ele realmente ali teve um marco muito importante. E eu vejo ali, né, esse momento da vida do Chico, um momento talvez um dos mais difíceis. Porque enquanto ele era aquele médium quietinho lá em Pedro Leopoldo, e que depois foi para Uberaba fazer seu trabalho doméstico ali no centro espírita, com as pessoas que gostavam, visitavam, no momento em que ele se tornou uma figura pública, a coisa se transformou. Porque então, quando ele se tornou público, ele também foi atacado publicamente. Então é o que nós veremos no próximo encontro, sobre esse trecho, né, esse momento do Chico, que aqui então Herculano Pires, que era um grande defensor, né, do espiritismo e do próprio trabalho do Chico também, ele acabou então depois publicando aquele comentário lá no Diário de São Paulo. O Brás colocou, Nevaldo Vieira disse uma vez que para salvar o Chico tiveram que ficar escondidos em uma fazenda em Catalão, em Goiás. Não soube não, Brás. Chegou nesse ponto, né? Olha que situação. Né? Mas são histórias e mais histórias que a gente vê que não é tão simples assim a gente fazer um trabalho daquela natureza, né? Um trabalho daquela proporção. Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje. A gente sai aqui um pouquinho mais cedo, né, do nosso trabalho, porque realmente aqui esse número 22, na língua dos homens, e depois a gente vai para a mediunidade e experiência, né, uma mensagem também aqui de Emmanuel, a gente vai depois mudar, né, o tema aqui do nosso estudo. Lembrando mais uma vez que nós já chegamos aqui, acabamos de ultrapassar a metade, né, dos temas aqui desse nosso livro, Chico Xavier Pede Licença, lembrando que nós temos, na verdade, são 3 livros que trazem essa mesma estrutura, uma mensagem com comentários de Herculano Pires. Então, esse